Bom pessoal, então a gente está aqui para mais um pequeno vídeo fazendo alguns esclarecimentos, tá? A respeito de algumas colocações de um colega no YouTube, tá? Ele andou fazendo algumas comparações da máquina da Enagic com a Shenson. Então eu costumo até falar que não existe como a gente fazer comparações. Uma máquina original de uma imitação, uma máquina japonesa com uma fabricada em Taiwan, como é o caso da Shenson, a gente fica até difícil até de falar, tá? Mas a gente vai passar algumas coisas aí respondendo algumas colocações do nosso colega. Então ele fala de algumas colocações assim meio absurdas, sabe? A gente leva a crer que ele não entende realmente da máquina ou é má fé mesmo ao ele fazer essas colocações, tá? Primeiro, falando sobre a máquina bivolt, porque a Shenson é bivolt. Olha, para mim isso não seria problema. A nossa máquina aqui 220 volts, nossa região é 220. Se a gente fosse 110 volts, a gente ia encomendado 110 volts. Quanto a isso não é problema. Mas a nossa máquina, a gente tem modelos de máquinas como a K8 que também é bivolt. Então, amigo, eu não vejo um problema. Se o senhor não gostou da sua máquina que é 220 ou 110, compre uma K8 que é outro modelo semelhante que também é bivolt. Então, daqui a pouquinho o senhor vai ter a solução. Uma colocação até, creio que não teria ser feita, né? Quanto às placas, vamos falar um pouquinho sobre as placas que fazem o sistema de eletrólise. Também é difícil falar porque a Enagic possui placas de titânio revestido com platina. Já a Shenson não tem as placas, ela tem uma telinha, a qual eu já vou colocar a foto, vocês podem dar uma olhadinha na foto. A respeito do que a máquina da Enagic não existe, não tem um pré-filtro, um filtro que faça essa pré-filtragem, essa separação antes de chegar nas placas de eletrólise. Se realmente o senhor não conhece, também vou lhe mostrar. Então aqui a Enagic possui o seu pré-filtro também que faz esse sistema. Então está aqui a sua comprovação. Vamos falar um pouquinho então sobre a história. A Enagic produz a máquina há mais de 41 anos. Então são 41 anos de história com inúmeros certificados. E aí eu pergunto, amigo, qual a história da Shenson? Onde nasceu? Por favor, me responda. Onde nasceu? Onde realmente é fabricado? Por favor, tá? Não coloque que é fabricado no Japão, porque o senhor sabe que não é. Ou se não sabe, foi induzido. Então peço-lhe desculpas se realmente o senhor foi induzido a falar que a máquina Shenson é fabricada no Japão. Também peço para o senhor me passar os certificados da máquina Shenson, porque eu posso falar com todo orgulho que a máquina da Enagic hoje possui ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 no Japão, onde ela tem um certificado de dispositivo médico, tá? Esse ISO adquirido no Japão, selo de ouro WQA, sem falar nos menores, que são a questão do Inmetro, como aqui no Brasil a gente tem, que é exigido, tá? Então, amigo, vamos falar um pouquinho mais. O senhor falou sobre reservas minerais, que a máquina Shenson possuía um reservatório, que o senhor podia colocar lá seus minerais. Amigo, a máquina da Enagic também possui. Como é uma máquina realmente que é a original e não uma cópia, há mais de 41 anos, também tem esse sistema, o qual, como o senhor não conhece, ou faz de conta que não conhece, eu vou mostrar para o senhor onde que fica. Nos acompanhem. Eu vou retirar aqui a capa protetora, vou retirar o reservatório do potencializador de eletrólise e vou abrir e retirar para o senhor ver o local para o senhor colocar os minerais, ok? É aqui dentro. Se o senhor não sabia, agora o senhor pode fazer na máquina, tá ok? Lembrando que esse potencializador de eletrólise é somente para fazer a água pH 11,5 e 2,5, que não são para o consumo humano, ok? A gente está aqui fazendo esse pequeno vídeo para demonstrar para vocês que algumas acusações a respeito da máquina da Enagic feitas
por um vendedor de uma chamada concorrente, Shenzhen. Um vendedor com sobrenome Pimentel está dizendo que a máquina da Enagic ela não consegue fazer o sistema de eletrólise sem o potencializador, que nada mais é do que um sal potencializado, tá? Então a gente vai fazer os testes aqui e vai mostrar para ele que sim, ela faz o sistema de eletrólise, tá? Sem o potencializador. E inclusive ela faz isso somente nos extremos, ela utiliza o potencializador somente para fazer o pH 2,5 e 11,5, que nenhum deles é para o consumo humano. 2,5 é um bactericida e o pH 11,5 é um desengordurante, ok? Então nenhum deles é para o consumo humano, isso fica bem claro, mas eu acho que o nosso amigo ou não entendeu ou a vontade de vender um produto pirateado que veio de Taiwan, fabricado em Taiwan, e ainda usa que é um aparelho japonês. Aparelho japonês é Enagic, Água Kangen, sistema patenteado. A palavra Água Kangen é patenteada pela Enagic, tá? Então existe leis, existe uma norma que rege isso e tudo isso pode ser levado às autoridades. Mas vamos lá, vamos pegar agora aqui a água da torneira. Estamos tirando aqui a água da torneira, tá? Excesso. Agora vamos ligar a máquina. Vamos tirar o pH 9,5. Água Kangen 9,5. Com o potencializador. E vamos ver depois sem o potencializador. Vamos tirar aqui então a água 9,5 com o potencializador de eletrólise, tá? E agora nós vamos tirar o potencializador de eletrólise. Nós vamos abrir o compartimento e vamos retirar o potencializador de eletrólise, tá? E vamos deixar do lado, ok? Está sem o potencializador e agora a gente vai extrair a água Kangen sem o potencializador e assim a gente vai provar que ela faz a eletrólise mesmo sem o potencializador e realmente ele não é acrescentado na água para o consumo. Então a gente está tirando aqui tudo às claras para todo mundo ver. Vamos deixar aqui do lado e vamos medir o teor de ORP. Então vamos ver se realmente é o que o nosso amigo comenta no seu vídeo. O ORP, que está oscilando um pouquinho, esse aparelho oscila um pouco, a gente não está com outro aqui, mas conforme de improviso. Chega a 380, quase 400 ORP positivo da água da minha torneira aqui nesse dia de hoje. Agora nós vamos diretamente para o produto, para a água Kangen retirada da máquina com o potencializador de eletrólise. É óbvio que oscila um pouquinho, tá? Se a gente tira mais forte ou mais fraco a água, a oscilação a gente consegue perceber. Está passando aqui de 400 negativo, tá? Oscila um pouquinho, 400 e pouco negativo. De repente, quando eu mexo na água, ela vai oscilar um pouquinho, esse aparelho aqui. Mas, vamos ver aqui. Esta é a água que eu tirei sem o potencializador. Olha só, eu tirei um pouquinho mais fraco, agitei um pouquinho menos. Ele está dando menos 570. Olha só a diferença. Então, meu amigo, sem o potencializador, a gente consegue fazer a mesma coisa ou até mais. Não, a gente tirou a água um pouquinho mais fraca aqui, um pouquinho mais forte aqui. Então oscilou um pouquinho, mas os dois conseguem fazer o ORP negativo. Olha só que interessante. Olha só que interessante, amigo. Então, vamos parar de fazer essas falácias. Venda seu produto, tá? A gente sabe que hoje eu considero que a Enagic não tem concorrente no mundo. Todos os seus certificados, toda a sua história. O pH a gente vai provar também para vocês agora e vai demonstrar o porquê que a gente está falando e provando o que a gente fala, não colocando vídeos aleatórios no YouTube, falando um monte de besteiras, perdão da expressão, mas a gente acha que com o conhecimento que tem o nosso amigo,
falar essas coisas no YouTube e acaba pegando até mal para a área de naturopata que ele fala que ele tem e tal, que pode até ser que seja um bom profissional, mas talvez o dinheiro está elevando um pouquinho a sua cabeça e está fazendo essas falácias todas aí para denegrir a imagem da empresa séria. E Enagic é a original, a que está patenteada como Água Kangen. Aqui tem todos os certificados hoje pelo mundo afora. E a gente sabe que essas falácias todas, inclusive das placas, Enagic é fabricante, meu amigo. Enagic fabrica o seu produto. A Shanzon apenas importa peças e faz a sua montagem, tá? E a fábrica dela não é no Japão, tá, amigo? A fábrica dela é em Taiwan, ok? Da sua máquina Shanzon. A da nossa máquina é japonesa. E a gente vai mostrar aqui, então, agora a questão do pH. Água da torneira, 1, 2, 3 gotinhas. E vamos ver se vai modificar o pH. 1, 2, 3. Água com o potencializador. Agora aqui. 1, 2, 3. Água sem o potencializador. Então, amigo, a gente sabe que ela consegue fazer da mesma forma o sistema de eletrólise e quem sabe a máquina da Shanzon não chega a essa qualidade. Quem sabe com 2 anos ela se destrua. Mas aqui, meu amigo, as placas têm 20 anos de garantia, tá? 20 anos. Essa aqui é a Enagic, ok? Grande abraço.